Vamos começar, pessoal? Então, estamos na página 15, que é a geografia na prática. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos completar o mapa principais rebanhos. Para isso, observe os mapas disponíveis no material de apoio e siga as orientações do professor. Então, vamos lá, galerinha. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, o que a gente vai fazer? Então, qual é o título do mapa? Lembra o que a Cássia falou? O que é a primeira coisa que nós devemos fazer quando pegamos um mapa? Ler o título. O título do mapa é Brasil, principais rebanhos. Ô, Cássia, mas o mapa tá em branco, só tem os nomes dos estados, não tem mais nada. É porque é esse que é o objetivo da atividade. Vocês vão preencher esse mapa aqui com as minhas orientações. Então, se vocês observarem depois que a gente lê o título, nós devemos fazer a leitura da legenda. Então, olha aqui. O que nos interessa aqui nesse momento? Olha, lembrando aqui que nós temos os limites internacional e o limite estadual. O limite internacional é essa linha mais grossa, internacional é que separa o Brasil dos outros países. Então, tá vendo essa linha aqui? Ela é mais grossinha. Então, ela é a linha, o limite internacional. Então, tudo que tá de branco é o Brasil, faz parte do Brasil, e esses daqui são outros países. E a gente tem como limite estadual essas linhas aqui separando os estados brasileiros. Cada um desses é um estado do nosso país. Então, qual é o nosso objetivo, pessoal? É que nós preenchamos o nosso mapa com o tipo de gado que é o tipo de gado, tipo de rebanho que se tem em determinados estados. Fugiu a palavra, eu ia falar que se produz, não é se produz, mas fugiu a palavra da minha boca. Então, olha aqui, nós temos a orientação, né? Aqui a Rosa dos Ventos, olha a Rosa dos Ventos, norte, sul, leste, oeste. Quando nós voltarmos para a escola, oh meu Deus, agora virou, pessoal, mania. Quando nós voltarmos para a escola, eu vou ensinar vocês a fazerem a leitura disso daqui na nossa cidade, tá? A localização no mundo, aqui o Brasil no mapa mundi, é esse quadradinho vermelho. E aqui nós temos a escala. O que significa essa escala, pessoal? Que a cada 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, a 275 quilômetros. Então, se vocês pegarem uma régua e medirem cada 1 centímetro, na verdade, será 275 quilômetros. 2 centímetros, 550 quilômetros. 275 vezes 2 dá 550. Isso daqui vocês vão estudar comigo quando vocês estiverem lá no 7º ano, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer uma leitura melhor disso daqui. A princípio, só vocês têm que entender o quê? Que a escala é quantas vezes o mapa foi diminuído. Então, nós temos no mapa, recapitulando. Primeira coisa que nós devemos ler o título. Depois, nós temos aqui o quê? A legenda. Nós temos a orientação. Temos até 2 orientações. Temos a orientação da Rosa dos Ventos e temos a orientação da localização do mundo. Esse quadradinho aqui é o Brasil no mundo. E nós temos aqui a escala. E temos também a fonte. Deixa eu baixar aqui. A fonte é de onde esse mapa foi tirado. Só que esse mapa está incompleto, pessoal. Ele está em branco. Vocês que vão preencher esse mapa, tá bom? Como que nós vamos preencher o mapa? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui na legenda, observar o quê? Lembra que na aula passada nós trabalhamos os 6 rebanhos, os 6 maiores rebanhos que tem aqui no Brasil? Então, agora a gente vai colocar onde que tem, quais estados que tem esses rebanhos. Então, aqui nós temos, ó, o bovino, que é o de boi, o bufalino, que é o de búfalo, o caprino, que é de cabra, o equino, que é de cavalo, né, cavalo, égua, o ovino, que é o de ovelha, e o suíno, que é o de porco. Vocês vão ter que desenhar esses íconezinhos aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer um estudo e faz de conta que a gente descobriu
que cria-se bois aqui no Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ter que fazer o desenho desse boi aqui no Rio Grande do Sul. Então, se preparem que vocês vão ter que desenhar muito. Já treinem aí o desenho do boizinho de vocês, do búfalo de vocês, da cabrinha de vocês, da eguinha, né? Da ovelhinha e do porquinho. E tem que ser igualzinho não, né, pessoal? Porque eu também não posso exigir que seja igualzinho. Mas tentem fazer o máximo parecido com esses daqui da legenda, tá? Porque a legenda é a partir dela que a gente se orienta para ler o mapa. Então, se estiver diferente, a gente não vai identificar, tá bom? Então, qualquer coisa, antes de vocês começarem a fazer, eu ainda vou ensinar, pessoal, não é para fazer nada ainda. Treinem esses desenhinhos numa folhinha, tá? Porque depois, quando a gente for fazer atividade, vocês vão ter que desenhar aqui. O objetivo é que vocês completem o nosso mapa com os principais gados brasileiros que se produzem aqui no Brasil, tá bom? Como que a gente vai fazer isso, Cássia? Para a gente fazer isso, a gente vai precisar olhar aqui nesses mapas. Olha aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 mapas. E, coincidentemente, nós temos aqui na nossa legenda quantos animais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada animal, corresponde um mapa, ok? Então, vamos lá? Vamos entender o mapa? Vamos começar pelo bovino, pessoal? Então, vamos começar aqui pelo mapa. Ó, primeira coisa que a Cássia vai fazer é ler o título. O título me dá informação sobre o que se trata o mapa. Então, olha o título, Brasil, maiores rebanhos bovinos. Então, a gente vai ver quais são os estados brasileiros que possuem os maiores rebanhos bovinos. E vocês observam que esse mapa, ele tá por cores. Então, a gente vai olhar lá na legenda o significado dessas cores. Porque se eu não olhar na legenda, eu não vou saber identificar o mapa. Eu sei que o mapa se trata dos maiores rebanhos bovinos, de bois e vacas. Mas se eu só olhar assim, eu não vou conseguir entender o mapa. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na legenda. Se vocês olharem, ó, vocês vão ver que as cores vão indicar os maiores produtores. Então, ó, bovinos, cabeças. Cabeça de boi, pessoal. Não é sua cabeça, não, senão vocês vão pensar que é sua cabeça. É que a gente fala que quando a gente tem uma vaca, a gente tem uma cabeça, né? 10 vacas, 10 cabeças. É um termo que os pecuaristas usam, ok? Então, vamos lá. Olha, pessoal, todos os mapas têm título, legenda, orientação, escala e fonte. Eu não vou ficar lendo todos um por um, porque senão a gente vai demorar muito. Eu vou fazer a leitura de todos, do título e da legenda, tá? A fonte é a mesma, é o IBGE, então é uma fonte segura. Olha aqui, a orientação é igual, a escala de todas é igual. O que vai mudar em todos é que cada um vai se tratar de um tipo de rebanho, tá bom? Então, vamos começar lá. Brasil, maiores rebanhos bovinos. Então, eu vou aqui na minha legenda. Vamos lá. O marrom escuro quer dizer que no estado possui de 15.290... Não, peraí, não é 15 mil não, gente, desculpa. É 15.298.613 a 24.118.840 cabeças de boi. Então, quer dizer que onde está de marrom escuro são os estados brasileiros que mais tem rebanho de boi, que mais tem cabeça de boi e vaca no Brasil. Então, são esses de marrom escuro que nos interessam para colocar no nosso outro mapa. Olha aqui, o marrom mais claro. Olha como vai diminuindo a quantidade de cabeças de boi. Então, a gente começa lá no marrom escuro, termina no branco. O branco são os estados que menos possuem rebanho bovino no Brasil, que são os estados, olha aqui, da Roraima, do Amapá
e aqui no Rio Grande do Norte, e aqui o estado do Alagoas. E no Distrito Federal também tá de branquinho. Então, esses 4 mais o Distrito Federal. Ô, gente, coopera, já é a terceira vez. Esses 4 aqui, mais o Distrito Federal, são os 4 estados que menos têm rebanho de boi no Brasil. Aí, os que mais tem são esses daqui, a gente já fala deles. Então, ó, a gente tem esses daqui, os marrons escuros são os que mais tem gado no Brasil. Depois, esse marrom um pouco mais claro aqui, ó, são os que estão em segundo lugar. Eu vou ler quem está em segundo lugar, ó. Que tem, ó, na faixa de 6.340.469 a 11.443.487 cabeças. Gente, se vocês olharem aqui na legenda, vocês vão ver os números, esses números indicam quantas cabeças de gado tem nesses estados. Quando ele fala que tem DA, é como se eu falasse assim para vocês, eu tenho de 10 a 7 canetas. Quer dizer que eu tenho entre 10 e 7. Então, quer dizer que o número de cabeças de gado está entre esses 2 valores. E vocês estão vendo que eles vão diminuindo à medida que vai descendo aqui as cores, ó. Começa no marrom escuro, marrom claro, esse mais beijinho, esse outro aqui que é um beijinho ainda mais claro e o branco. Então, ele tá decrescente. Eu tive que te dar um tapa na bunda. Tá me atrapalhando. Então, ele está decrescente, tá bom, pessoal? Quem nos interessa para a nossa atividade são esses daqui. Por que, Cássia? Desculpa, gente. Quem nos interessa são esses daqui. Por quê? Porque são os que tem mais. E no nosso mapa aqui da apostila, como que chama o mapa? Principais. Então, se são principais, são os que tem mais. E aí, pessoal, vamos ler aqui quais são os estados brasileiros que têm os maiores rebanhos bovinos. Olha, o nosso estado é Minas Gerais, MG. Aqui em Goiás também, ó, GO. Aqui no Mato Grosso do Sul, no MS. Aqui no MT, que é o Mato Grosso. E no estado do Pará. Esses estados, 1, 2, 3, 4, 5 estados, são os maiores produtores de gado bovino no Brasil. Combinado? Ok? Tá certo, não tá? Tá. Então, o que vocês vão fazer? Agora, com muita paciência, eu vou dobrar o meu mapa aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Agora, com muita paciência, tem que ser pequenininho, viu, pessoal? Tem que ser do tamanho da legenda. Nesses estados aqui que estão de marrom escuro, vocês vão desenhar o boizinho, tá? Então, onde vocês vão desenhar o boizinho? Pessoal, tem que ser pequeno, porque a gente vai desenhar... Não é só o boizinho que a gente vai desenhar, a gente vai ter estado que vai ter os 6. Então, vai ter estado que vocês vão ter que desenhar os 6 animais. Então, tentem fazer o mais parecido possível com o que está aqui. Então, nesses estados aqui de marrom escuro, vocês vão desenhar o boizinho, que são os maiores rebanhos bovinos do Brasil. Então, olha aqui, onde vocês vão desenhar o boizinho? Aqui no estado do Pará, compara com o mapa do lado, tá? Então, aqui o estado do Pará, aqui o estado do Mato Grosso, aqui o estado do Mato Grosso do Sul, em Goiás, aqui em Minas Gerais, tá? Então, nesses 1, 2, 3, 4, 5 estados, vocês vão desenhar o boizinho no mapa de vocês. Lembrando que tentem reproduzir o mais parecido possível. Terminado de fazer o boizinho, a gente vai para o próximo, que é o porco suíno. Aí a gente vai fazer a leitura dos maiores rebanhos suínos. Eu vou dar uma paradinha no meu vídeo, que já deu aqui 15 minutos, e eu já venho para a gente continuar o rebanho suíno e o rebanho ovino, tá? Adiantem aí o serviço de vocês para a gente dar continuidade. Faz com calma,
faz bem feito. Eu quero depois ver esse mapa de vocês, combinado?